Olá, galera da adrenalina, tudo jóia com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que às vezes acontece nos eventos e eu sempre trago coisas inusitadas, né? Mas e quando alguém da plateia nos confunde com técnicos? Você mexeu uma vinheta, né? Gente, isso acontece algumas vezes e é engraçado. Às vezes a gente tá lá fazendo a interpretação e de repente a pessoa abre a porta da cabine, né? E pergunta: Ai, como é que eu faço pra pegar um radinho? Eu começo a conversar com você, blá, blá, blá. Aí você tá falando. E aí você tá falando da interpretação e você fala assim, tipo, eu não posso ouvir agora. Ou algum dos dois intérpretes sai e vai conversar com a pessoa e fala que não é lá que se resolve, que é lá fora, porque o técnico tá ali, ou é naquela mesinha onde estão aquelas recepcionistas bilíngues que estão entregando os radinhos, que é em outro local que ela vai resolver aquela situação. E ainda tem a pessoa que, além de tentar resolver problema técnico, ainda é um pouco mais sem noção. Às vezes acontece, a pessoa às vezes sem noção e vir perguntar pra gente se ela pode carregar o celular dela dentro da cabine. "Ah, eu tô procurando uma tomada aqui no local e eu não tô encontrando, e eu tenho que carregar meu celular, posso carregar aí dentro?" Infelizmente, a gente não pode autorizar a pessoa a carregar o celular lá dentro, e não é por falta de não é por má vontade, não é por nada do tipo, mas primeiro, o celular, ele às vezes interfere com a central de interpretação e ele dá chiado, ou ele começa a realmente atrapalhar a gente a escutar o palestrante, porque ele interfere com o sinal, enfim, ele interfere com o sinal. Então a gente mesmo às vezes tem que segurar, deixar os nossos celulares no cantinho da mesa, e a mesa é super apertadinha dependendo da cabine, e já interfere mesmo a gente deixando no cantinho, tem que deixar lá embaixo, dentro da bolsa ou atrás na mochila, porque se a gente ficar com ele perto do console, ele começa a dar interferência e dá problema para quem está escutando e para a gente que também está escutando o original. Então, eu já falei também algumas vezes de pessoas de outros intérpretes que deixam o celular, às vezes, no modo vibrar ou no modo luzinha que acende, e isso atrapalha a gente que está interpretando, né. Então imagina uma outra pessoa que deixa um celular lá dentro, esqueça de deixar no modo silencioso e começa a tocar o telefone da pessoa no meio do não dá, não dá, é simplesmente não, Mecânico, eletricista. Pode desligar o seu celular, porque realmente às vezes as pessoas não sabem deslocar. não dá. Então, nesses casos, o que que eu já falei isso de uma dica que eu dei anteriormente em relação a esse tipo de situação, que a pessoa fica invadindo a nossa cabine, ter um técnico tão confiável a ponto de ser o nosso defensor. Eu tenho alguns técnicos que são os meus favoritos aqui em Brasília, que assim a gente tem uma parceria muito legal, a ponto deles ficarem sendo os nossos protetores ante pessoas que fiquem na frente da cabine, atrapalhando a nossa visão, ante pessoas que fiquem entrando na nossa cabine e atrapalhando o nosso trabalho, ante pessoas sem noção, tipo que fiquem fazendo barulho do lado da nossa cabine, ou que sentem mesmo que não atrapalhe a nossa visão, mas que sentem colado na cabine a ponto de a gente não conseguir abrir a porta. Então assim, tem inclusive técnicos que conseguem a proeza de colocar quase que aquelas fitas do FBI, sabe, que não deixa as pessoas passarem naquele perímetro. E isso é muito engraçado, assim, é muito engraçado, mas é muito necessário, porque as pessoas não têm noção do que a gente faz. E, eu até vou mencionar isso em outros vídeos, mas tem, uma coisa interessante até em relação a isso. Tem pessoas que acham que a cabine já vem com intérprete, que contratam a cabine e como se a cabine fosse fazer o papel da interpretação. E aí, a Aline Biel uma vez tinha me contado que eles fizeram um evento e que de última hora chamaram ela, alguém estava montando o evento, fizeram o aluguel das cabines, e aí na hora de começar o evento, eles falaram assim: "Ah, mas, cadê por que que não tá tendo interpretação?" E as cabines estavam vazias. E aí de última hora ela teve que chamar os intérpretes para irem lá no evento fazer a interpretação, porque não era um cliente dela, ela foi acionada por outra empresa,
que falou que eles só pediram para eles montarem as cabines, mas que eles achavam que eles iam se encarregar de contratar os intérpretes à parte. Mas não se encarregaram e ficou por isso. E aí eles tiveram que acionar a Aline super rápido e ela teve que montar a equipe de última hora, no evento já rolando, porque as pessoas não sabiam que tinha que contratar intérprete, que a própria cabine interpretava. E outra coisa que foi engraçada que ela contou uma vez também, é que a pessoa, uma vez lá atrás, antes de existir a inteligência artificial e antes de existir essa possibilidade real, que agora já assombra muita gente, que é a pessoa sair com o radinho, querendo levar para casa o radinho, porque ela achava que o radinho tinha o poder de interpretar o discurso automaticamente. A gente sabe que hoje em dia existem sim aparelhos que podem fazer isso e que podem não fazer de forma perfeita, mas que já fazem esse tipo de interpretação de discurso, né? Mas, enfim, eu só sei que o mais engraçado foi que as pessoas vieram para ela e falaram: Ah, tem como você me vender um desses radinhos? Porque eu queria ouvir o noticiário da CNN em português interpretado e ela achava que o radinho ia fazer isso sozinha. Aí ela falou: Então, Não. na verdade, sabe aquelas cabinezinhas ali, com aquelas pessoinhas ali? Elas que estão interpretando no foninho. E aí eles ficaram assombrados, assim, tipo, nossa, como assim? E eu tenho uma situação que essa situação aconteceu comigo há uns 3 anos antes da pandemia, né? Foi assim, um pouquinho antes, em 2019. Aí o moço veio falar comigo da plateia. Eu estava escutando a interpretação, eu achava que era uma interpretação automática com esse radinho, ele achou. E aí ele disse que, de repente, ele ouviu uma respiração mais forte, que era eu que tenho asma e no dia estava com crise, aí eu dei uma respirada no microfone, e ele disse, não, tá respirando, então tem que ser uma pessoa. Aí ele olhou para trás e viu a gente na cabine, e aí ele falou assim, nossa, vocês parecem máquinas, mas eu identifiquei que eram pessoas porque alguém respirou na cabine. Aí eu falei, gente... Como eu estava comentando, é a primeira vez que eu vi isso, né? Então eu fiquei muito surpreso de procurar. Será que é um programa de computador que está fazendo isso? Mas aí quando a gente vê que a pessoa está puxando o ar, respirando, alguém está falando. Então eu fiquei procurando até encontrar essas duas princesas fazendo isso. Muito obrigado. Sucesso. Obrigada. Incrível! Tradução venceu todas as barreiras. Dificuldades técnicas, sotaques diferentes, indiano, chinês, África do Sul, brasileiro falando inglês ruim, tudo superado. Parabéns pra vocês. Obrigada. Impressionante. Vocês não são humanos. Vocês são máquinas. Que engraçado, né? Esse tema é recorrente, então não é uma coisa só lá de trás. Acontece com alguma frequência e chegou a acontecer comigo. E é isso, acho muito hilária essa situação. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu desviei um pouquinho do assunto no final também para trazer outros causos, outras anedotas. E comentem aqui embaixo se vocês querem assistir alguma coisa específica, falar de um tema específico da interpretação. Compartilhem com seus colegas e a gente se vê no próximo vídeo. Deem like aí para dar mais engajamento e ativem a notificação para os próximos vídeos. Até a próxima. Beijos!